Olá, professores da área de linguagens. É sempre um prazer estar aqui com vocês às quartas-feiras. E hoje nós vamos ter uma convidada especial para enriquecer ainda mais nossa TPC. Rosane, por favor. Boa tarde, gente. Rosane PCNP, de língua portuguesa. Hoje nós temos a Flávia, professora do Melo Moraes. A Flávia vem contribuir com a gente, porque, como vocês já sabem, ela participou da gravação de uma das videoaulas do Centro de Mídias. Não foi ao ar ainda, mas ela já gravou e ela vem contar para a gente como é que foi essa experiência. Ela usou uma estratégia de leitura assíncrona, tá? Que nos interessa muito nesse momento de ensino remoto. E como nós continuamos com a pauta de falar das estratégias de leitura, a Flávia vem contribuir com a gente queria agradecer muito. Antes da Flávia se apresentar, eu vou passar a bola para a Leni e falar uma boa tarde para vocês. Olá, professores, sejam bem-vindos. É com prazer que estamos aqui novamente nessa formação. E agradeço a Flávia pela disponibilidade de partilhar conosco a experiência. Passo a palavra para a colega Joyce. Olá, pessoal. Eu sou a Joyce, PCNP também, da Diretoria de Ensino. E hoje, além da Flávia, a gente também tem um papo no final do ATPC, que é sobre também estratégia de leitura em língua inglesa, e um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom. Então, mais para frente, a gente volta a conversar. Passo a palavra para a Flávia. Oi, pessoal, tudo bem? Confessar que eu tô aqui nervosa com a situação e honrada também de poder compartilhar um pouquinho o que foi essa experiência de youtuber. Não, nós estamos longe, viu, gente, de ser youtuber lá na frente das câmeras com vocês. E eu vou mostrar um pouquinho como que eu pensei, né, porque tudo começa, gente, de uma ligação do nada, às 7 horas da noite, numa segunda-feira, depois que você acha que o dia acabou, e vem um convite, e bem a diretora da sua escola, né, que liga, e o não fica meio complicado. Eu não sou adepta das câmeras, e a dor de barriga começou nessa segunda. E na quarta-feira a gente teve contato com o pessoal do Centro de Mídias. Eles não passaram para nós o que nós teríamos que fazer. Então ficou assim, se vira, escolhe uma coisa que você goste, pense numa estratégia e vai gravar. Aí eu pensei, foi acho que 22 de maio, então a gente estava pensando em encerrar o bimestre, já tinha o material do segundo bimestre em mãos, então falei, não, vou começar com o segundo bimestre. Então eu escolhi a primeira situação, a única, né, que tem no caderno do aluno, mas a primeira atividade que tem no caderno do aluno do 6º ano, que é a turma que eu dou aula, que eu acompanho mais de perto, que eu estava vendo ali no Centro de Mídias, acompanhando bem de próxima como estavam sendo as aulas, inclusive comentários dos alunos, né? Então, uma coisa que, assim, que pesou para mim era os alunos falarem que os professores falavam muito rápido, que eles não conseguiam entender, que eles queriam que voltasse, porque o aluno do 6º ano precisa, né, de um carinho aí, de uma atenção especial, e à distância eles são mais dispersos. Então eu pensei em o que fazer que eu me sentisse bem próxima deles. E vem um plano de aula do Centro de Mídias, que eu achei assim fantástico, pessoal. Aquela ideia do planejar é muito interessante, porque quando a gente planeja, e ali naquele roteiro que eles mandam para a gente, nós temos que planejar os minutos de cada atividade que eles colocam ali. E
e a gente deixa a aula assim, vamos pensar, né, redondinha, porque você tem o tempo certinho para cada atividade. Então, pensando nisso, na quinta de manhã a gente recebeu a documentação, a gravação era na sexta, tá, gente? Então, na quinta de manhã nós recebemos a documentação, montei o roteiro e confesso que eu era uma insegurança enorme. Aí, quem foi a salvadora da pátria? Rosane. Rosane, acuda, o que eu faço, né? Tá bom, o que você sugere? Então, nós trocamos figurinha e na sexta-feira estávamos lá na escola, foi todo mundo devidamente protegido, foram 4 professores, cada um num horário diferente. O negócio começou às 8 da manhã, acabou às 8 da noite. E agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho o que eu pensei desse dia. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, então até os PPTs, eles vêm no formato deles, né? Então, você tem que colocar dentro dos PPTs dele o que você pensou. Então, eu coloquei, né, o título da unidade, eu procurei sinalizar qual era a página, o que nós faríamos para o aluno, mesmo à distância, tá ali sabendo, né, o que ele tinha que fazer, porque é outra coisa que eu sentia falta no centro de mídia. Hoje eles já mudaram o perfil aí da aula, eles já começam situando o aluno, né? Coloquei a habilidade que ia ser trabalhada e eu escolhi essa de grifar as partes essenciais de um texto, porque eu, olhando o restante das atividades, fazer esse grifo era importante para eles conseguirem resolver as outras questões, ao mesmo tempo que tinha sido aula de OE, se eu não me engano, de orientação de estudo, de outras, até turmas, inclusive, e aí eu dei uma puxada aí nesse aspecto aí do grifo, para que eles usassem não só nas aulas de português, mas também esse grifo seja feito em outras matérias. E comecei mesmo com o que tinha ali no livro e fui colocando as imagens, né, na lousa digital que lá na escola a gente tem. Outra coisa que facilitou essa gravação foi estar num ambiente que é nosso, na sala de aula. Então isso foi muito prazeroso estar ali, foi mais fácil, eu achei, de gravar. E fui jogando as imagens e fui fazendo perguntas para os alunos sobre o que eles enxergavam, sabe? Fazendo de conta que eles tivessem ali, né? Eu imaginava, eu enxergava eles ali e quais seriam as possíveis respostas que eles dariam para essas 3 imagens. E com o tom de voz, mexendo com o tom de voz, assim, bem sutil mesmo, trabalhando com eles essas imagens. E depois das imagens, eu coloquei as perguntas, que até estão no caderno do aluno, pedia para que eles respondessem no próprio caderno deles, que eles fizessem, né, essas atividades no caderno, que depois eles seriam cobrados pelos professores deles. Mas assim, eu ia frisando bastante a leitura dessas perguntas para que eles fossem direcionando o pensamento deles no o que eles iam encontrar no texto que ia ser lido. E aí começou, né? Separei o título do restante do texto. É um título que dava para brincar bastante ali, né, com os alunos, de despertar essa curiosidade.
de deixar bem um clima assim, eu tentei deixar bem um clima de suspense ali, nossa, o que será que nós vamos ler, né? O que será, sobre o que vai ser o texto? E aí eu fui separando o texto em partes. Eu não joguei o texto inteiro para ficar bem visível. E conforme eu fui lendo cada PPT, né? E depois que eu li, eu voltava fazendo os grifos. Então, eu ia jogando como se eles estivessem ali comigo, né? Era uma aula, como a aula é gravada, eu não tinha o recurso do chat que as aulas ao vivo têm. Então, eu tinha que imaginar que esse aluno estava junto comigo fazendo e interagindo ali com o meu texto. Então, eu ia lendo, ia fazendo as perguntas depois para eles, um tipo de uma leitura compartilhada, né? Aí eu entrei com a questão do compartilhado, e eu ia grifando na lousa as partes que supostamente responderiam aquelas perguntas e já direcionando para o que vinha depois. Então, aí a importância, né, da gente saber preparar o antes, o durante e o depois da atividade. Então, eu fui separando, fui lendo cada parte, fui fazendo os grifos, aonde tinha... fui mudando a entonação da voz, fui jogando, trabalhando bem até uma leitura dramatizada aí do texto, para que o aluno sentisse parte dele. Então, eu coloquei os pedacinhos, fui indo em partes, cheguei quando tinha, né, essa questão aí, ó, dos charutos voadores, comentei um pouquinho do que é charuto, se eles já tinham visto, qual é o país que é comum a questão dos charutos, né? Por que eles achavam que era o dirigível 1? Depois fui puxando essas datas, mostrando para eles que é bem antigo, que a questão do Santos Dumont não é um negócio muito novo, que essa ideia aí de ser inventor dele, né, partiu desde a infância. Fui no meio do texto, eu joguei a foto do Dumont para dar uma quebrada ali, para eles conhecerem quem era a pessoa que estava falando. Retomei o texto, né? E aí esse texto é muito rico com informações, com questões de conhecimento de mundo, né? Aí fala da Torre Eiffel, fala dos francos. Ainda a hora que chegou aí nos francos, eu acho que eu li errado, foi uma das partes que teve que voltar a filmagem, porque ao invés de eu ler 100.000 francos, eu li outro número. Ainda bem que o nosso lado é a linguagem, né? Não é número, porque o meu fraco tá aí. E fui trabalhando, e cada vez, antes de mudar de projeção, eu fazia a parte dos grifos, destacando o que era importante em cada pedacinho. E passei todo o texto, chegou nessa parte da leitura do francês, deu para comentar um pouquinho com eles também sobre a França, a língua francesa. Depois aqui chegou nesse ponto aqui, né, dele doente, resolveu voltar ao Brasil. Nossa, do que será que um homem que sonhava tanto, que tinha aí, do que será que ele ficou doente? Trabalhei aí essa parte final do texto, né? Falei de novo, puxei o assunto da depressão, deu para puxar um pouquinho a questão desse momento, da gente se cuidar. Lá no começo do texto também tinha alguma coisa de ciências, dos motores. Falei para eles conversarem com o professor de ciências, enfim. Fui puxando tudo que podia aí de dentro do texto. Aí apresentei mais fotos,
gente, tudo isso está no caderno do aluno. Então, o aluno pode acompanhar a aula tanto na televisão como o material ali do lado. Coloquei as questões, eu expliquei para eles o que era, para eles. Eu fui explicando, né, o que estava pedindo naquela questão, falando para que eles anotassem no próprio caderno. E chegou nesse quadro que esse era o nosso objetivo ali de estar grifando o texto, né, gente? Porque se ele grifou todo o texto, ele preencheria esse quadro muito facilmente. Era só retomar ali no texto e conseguiria preencher direitinho aí. E aproveitei e puxei o que era o texto biográfico, o que precisa, fui explicando cada um dos itens que eu encontrei aí, fui falando para eles, mas é uma experiência muito louca, gente. Você está explicando por nada, sabe? Naquele caso, naquele momento, era a equipe, o pessoal que estava assistindo, e cada balançada de cabeça, assim, que você vê alguém ali da plateia, da nossa pequena plateia, balançando, né, a cabeça balançando, fala, nossa, deixa eu continuar que acho que eu tô indo bem. E não cheguei a falar, nossa, agora não, acho que eu cheguei a falar, né, do relógio de pulso. Falei sim. Falei, nossa, puxei bem desse lado. Olha, tá vendo como a necessidade. Vocês sabem por que ele criou um relógio de pulso? Então, ele era um inventor e ele sentiu necessidade, mas ele pediu ajuda. Gente, era um texto que dá para trabalhar projeto de vida, é um texto que dá para trabalhar muita coisa e fazer a interdisciplinaridade com muitas matérias, né? E terminei sugerindo para eles, porque o meu tempo não deu, para que eles assistissem a esse vídeo. Também o link está disponível ali no caderno do aluno deles. E pedi para que eles terminassem ali fazendo as atividades que tinha no caderno. E eles pedem para que a gente feche a aula, então eu montei mais um slide que fazia o fechamento, retomando a questão do texto biográfico. E assim foram os 40 minutos, 45 da gravação da aula. E foi uma experiência muito legal. E depois a gente para pensar quanta coisa tinha ali no texto e quanto mais a gente poderia estar puxando, né, dentro daquele texto. E essa distância, ela até fica pequena quando você acredita que aquilo que você está ali comentando, perguntando, o aluno tá tentando responder. Esse ensino remoto, eu acho que é muito disso. Quem está gravando aula, eu acho que sem interação do aluno, é isso que a gente tem que acreditar, que ele está ali entendendo o que nós estamos falando e está conseguindo responder. E a leitura compartilhada nesse momento, para mim, era a minha luz, sabe? Falava, não, eu tenho que pensar e direcionando o aluno no que ele vai ler. E planejar, gente, planejar muito, que é mais difícil esse trabalho à distância do que no pessoal ali. E foi tudo isso. Eu agradeço poder contar um pouquinho da experiência, foi muito legal. A minha filha hoje fala, mãe, você virou professora youtuber? Não, não virei professora youtuber, tô longe disso, eu só me senti de volta numa sala de aula, mas não tinha aluno. Gente, é muito, muito estranho, mas valeu muito a pena. Obrigada, meninas, pela oportunidade. E obrigada pelo apoio quando eu precisei lá da gravação, muito, muito mesmo. Está sendo muito, muito bom tudo isso. Obrigada. A gente quer te agradece, Flávia, por compartilhar com a gente, né,
toda essa experiência que você viveu para a gravação do Centro de Mídias. Nós que não participamos, a gente não entendia, né, como é que funciona isso, então foi muito rico entender e entender também a sua proposta de trabalho, né, como trabalhar de forma remota. Foi muito bacana e a gente agradece. Rosane, agora você vai projetar a segunda parte do ATPC. Tá joia. Você está com a câmera desligada, Rô. Ah, eu vou deixar desligada mesmo, Jéssica. Tá. Apareceu? Apareceu. Tá. A hora que eu for falar, eu ligo. Tá. É que você já vai falar agora no começo, né? Então, agora pode passar. Como falado no começo, né, do ATPC, nós vamos falar mais um pouquinho sobre estratégias de leitura, inclusive por conta de uma demanda de vocês, né? Nas avaliações de vocês têm colocado para a gente, pontuado que os temas, né, necessitam de um tempo maior, né, para vocês entenderem, não entenderem, mas assim, vocês gostariam que fosse tratado com mais calma, né? Inclusive, daí a gente continuou esse tema com vocês e foi pertinente, porque a Flávia mostrou também o trabalho dela. Então, a gente vai começar a falar sobre estratégias de leitura, continuar falando sobre estratégias de leitura. No último ATPC, os professores de língua portuguesa que estavam com a PCNP Rosane tiveram uma formação sobre essas estratégias de leitura. A Rosane fez um aprofundamento com eles, mas ela vai fazer uma retomada com a gente de inglês, de arte, de educação física, porque nós não participamos. Então, ela vai fazer uma retomada sobre as estratégias de leitura e depois a gente vai para as estratégias de leitura que língua inglesa utiliza. Então, Rô, pode passar e aí fica a bola para você. Ok. Então, gente, nós trouxemos essas estratégias, capacidades de leitura. Acho que no momento de ensino à distância, né, nós temos que lembrar o que nosso aluno vai ter que mobilizar, né, dentro dele, dentro da cabeça dele, para ele conseguir dar conta de ler esse texto. Ele está em casa, sozinho, né? E a gente tem que pensar nisso também, até para pensar no que a gente vai mandar de atividade para ele. A nossa abordagem em língua portuguesa, naquele ATPC do dia 17, quando a gente tratou disso, foi pensando nisso, né, nesse sentido. E aí, só para lembrar o pessoal de língua portuguesa e todo mundo da área de linguagem, a gente conhece essas estratégias, é realmente só para dar uma sistematizada naquilo que a gente já sabe. As estratégias estão aqui, né? As capacidades de leitura e as estratégias estão misturadas aí nesse esquema, e seria mais ou menos assim. Começamos aqui na esquerda, no alto, ativação de conhecimentos de mundo. Queria dar um exemplo para vocês. O texto que a Flávia apresentou lá na aula, na videoaula do Centro de Mídias, a primeira coisa que o aluno vai ler, né, está escrito lá no começo do texto, é um pássaro. É um pássaro. Olha o movimento que a gente já vai fazer só com isso do texto. Eu não li nada ainda. Ativação de conhecimento de mundo. Eu, Rosane, quando eu leio é um pássaro, vem ciências e biologia, todo o conhecimento da época de escola, né? Depois eu fui por outro caminho. Mas também vem uma coisa interessante. É um pássaro me remete aos filmes do Super-Homem que eu assistia. Toda vez que o Super-Homem aparecia no céu, as pessoas apontavam, é um pássaro, é um avião. Lembra daquela frase? Quem é da minha idade vai lembrar. Tudo isso o meu cérebro vai trazer. Essa junto com a ativação de conhecimento de mundo, você tem essa antecipação de conteúdos, tá? O Smith, ele fala da leitura como um jogo de adivinhação, né? Então eu trago essas referências, eu ativo esses conhecimentos de mundo e começo a levantar hipótese, tá? É um pássaro? Do que esse texto vai falar na sequência? E eu checo essa hipótese. Continuando a ler, depois de é um pássaro, está escrito é o Super-Homem? Não, é o 14 bis, tá? E, na verdade, eu não tinha nem levantado essa hipótese, mas é ela que eu deveria ter levantado ali e pensado nisso. 14 bis é uma outra coisa que vai me remeter de novo a ativar os conhecimentos de mundo. Eu sei que o 14 bis
era uma das máquinas voadoras, né, o primeiro avião que foi inventado pelo Santos Dumont. O meu aluno sabe isso? Talvez ele não saiba, talvez ele não consiga levantar essa hipótese, assim como eu não consegui quando leu-se é um pássaro, não me remeteu ao 14 bis direto. Então, você tem esse outro movimento da checagem de hipóteses, mas também da comparação de informações, né? A gente vai buscar no texto, levantei a hipótese de que o 14 bis é uma das máquinas voadoras do Santos Dumont. Será que é isso mesmo? Essa hipótese se confirma? E eu vou, na hora de localizar e comparar as informações, eu vou ver que realmente é disso que está falando. Então, mantenho essa hipótese, vou ficar pensando o que vem na sequência, vou fazendo todo esse levantamento. Eventualmente, eu me deparo com termos que eu não conheço. Por exemplo, motor a combustão. Eu estou lendo isso no texto, o que é esse motor a combustão? Vou ter os dois movimentos, de tentar localizar a informação e comparar, mas também de tentar pensar, né? O que pode ser esse motor a combustão, né? O que é combustão? Vou começar a pensar nisso. E lá na frente eu já tenho uma informação que me ajuda no texto. É o motor a gasolina. Opa, eu tinha pensado nisso. Ou eu não tinha e eu vou ficar sabendo disso agora. Outras palavras, né? Francos. Tá? O que é franco? Tá? Vou tentar produzir uma inferência. Como eu estou falando da França, sei lá, pronto, levantei essa hipótese, fiz essa inferência. E isso vai se confirmar no texto, eu vou realmente perceber isso. A Flávia até comentou que ela leu 100 francos e não 100 mil francos. Porque o que ela está fazendo? Ela está puxando uma inferência, o nosso dinheiro aqui no Brasil, né? 100 mil reais é muito dinheiro, né? Então a gente realmente acaba matando os mil. Ficamos nos 100 reais, 100 francos. Não, não são 100 francos, são 100 mil francos. Mas isso não é um erro. Isso é o seu cérebro te dizendo quais são as capacidades de leitura que ele está acionando, gente. É um indicativo para a gente, né? E essa produção de inferências globais também, né? O franco, se eu não conseguir fazer essa inferência local, achar uma outra palavrinha que me ajudasse, eu até consegui, porque tem a França ali, né? Mas essa inferência global, franco é dinheiro de qual país eu estou buscando? Todo esse processo ele vai acontecer na medida que eu estou lendo o texto, eu faço tudo a todo momento, na busca por uma generalização. Eu estou buscando uma compreensão global, né, desse texto. Se eu consigo ter essa compreensão global, eu vou conseguir fazer a generalização. E eu até comentei com os professores de língua portuguesa que no nosso caso é muito interessante, né? A gente precisa da generalização até para fazer um resumo, até para pedir um resumo para o aluno depois. Se ele não generaliza, ele não dá conta de sintetizar. Então, é um movimento bem interessante, assim, 1000 coisas que a gente tem que pensar, vocês sabem disso, para propor qualquer atividade para o aluno. E tudo começa da leitura do texto, né? E de como você mobiliza essas capacidades de leitura, essas estratégias de leitura do aluno. É isso, Joyce. Obrigada, Rô. Passe, por favor, então, o slide. Desculpa, travou, só um minutinho, eu vou projetar de novo, tá? Sem problema. Bom, então, dando continuidade ao que a Rosane apresentou, na língua portuguesa, né? A gente tem aí, então, as estratégias de leitura, mas elas podem ser trabalhadas em qualquer componente curricular. E nas aulas de inglês, né, tem a pergunta aí, vem a pergunta. Usamos estratégias de leitura? Sim. A gente percebeu nas últimas aulas, né, que os professores, em todo texto que tem em língua inglesa, eles utilizam pelo menos 2 estratégias de leitura que são as mais conhecidas para nós da língua inglesa. Mas é importante ressaltar que a gente pode utilizar essas estratégias para todas as áreas, inclusive, né, para a área de linguagens e para todos os componentes, porque nós trabalhamos textos, né? Então, nós temos uma coisa em comum, todo mundo usa texto. Então, isso a gente pode trabalhar também. Pode passar, Rô. Travou de novo, me perdoe. Sem problema. É porque eu vou fechar meu áudio antes de compartilhar, tá?
problemas técnicos aqui. Bom, vamos lá. Bom, então o que são essas estratégias de leitura, né? Na verdade, nós passamos por um movimento cognitivo para entender os textos em língua inglesa. E eles podem ajudar o nosso aluno a manter o foco na resolução do que foi pedido nas questões. Então, essas estratégias, quando os alunos adquirem a sua competência leitora, né, e a gente pode aprimorar a competência leitora deles, eles podem se dar melhor até em avaliações, né, inclusive externas, que se baseiam muitas vezes na competência leitora. Então, ajudar esse aluno a manter o foco na resolução do que foi pedido nas questões também é o objetivo de se trabalhar as estratégias de leitura, para que ele, quando for competente, ele vai conseguir usar sozinho, ele vai fazer isso sem perceber, como nós. Nós, quando vamos ler um texto, às vezes a gente utiliza dessas estratégias sem perceber passo a passo o que nós estamos fazendo, mas a gente vai trabalhando e vai adquirindo essa autonomia de leitura, né? Essa competência leitora. E quais são essas estratégias, então? Pode passar, Rô. A primeira estratégia que eu queria trazer para vocês é a estratégia skimming. Então, o que é essa estratégia? Uma leitura rápida para se ter ideia geral do texto. Então, quando a gente fala em textos em língua inglesa, geralmente os alunos têm desafios, né? Vocabulário novo, estruturas gramaticais novas, então é bem desafiador para eles. E a gente utiliza essas estratégias para que eles vão se familiarizando com o texto. Então, no skimming, a gente pede para eles, tá em inglês, pessoal, mas eu vou comentar aqui com vocês, tá? Então, a gente pede para eles perceberem palavras em negrito, se tem algum gráfico, figura, observar, começar pelo começo do texto, né? No começo da leitura, olhar rapidamente os trechos do texto, ler algumas palavras dos parágrafos, mas ainda ele não vai fazer uma leitura minuciosa, né? Ele vai começar a ter contato com esse texto que está em outra língua, né? Pode passar, Rô. Então, por exemplo, se nós tivéssemos esse texto numa aula, a gente começa pedindo, pessoal, olhem, então, ao invés de ler com eles, né, já começa a leitura, então, pessoal, vamos olhar, tem uma imagem aí, eu tenho um título da imagem, qual é? Eu tenho a fonte, né, que é importante para a gente saber, ou às vezes o autor, quem escreveu esse texto. Eu tenho o começo das frases aí, das sentenças, dá bastante dicas também. Então, tem a palavra cloud, tem a palavra droplets. Então, a gente pode já começar a levantar quem conhece, né? O que será que significa? E aí, a gente vai começar a ativar o que os alunos já sabem com relação ao texto, né? E a gente vai para uma segunda parte. Pode passar. Que é o scanning, buscando informações específicas no texto. Então, no scanning, aí eu vou olhar com um pouquinho mais de cuidado, eu posso até com o meu dedo, quando eu estou com o texto impresso, ir passando pelo material para dar uma olhada melhor. Eu vou me parar em algumas palavras mais importantes do texto, né? Pode passar, Rô. Então, aqui, eu paro nessas palavras em negrito de novo, eu retomo elas, o que será que elas significam, e aí sim a gente vai para o estudo do texto em si, né? Depois da leitura do texto, tem uma atividade que eu acabei encontrando que eu acho bem bacana, que trabalha essa questão do scanning com os alunos e pode ser, inclusive, utilizada em qualquer componente curricular. Pode passar, Rô. Que é essa atividade que chama Grass Skirt. Grass Skirt, na verdade,
a saia havaiana, né? Então, a ideia é essa, é você colocar as frases todas uma do lado da outra, recortar, né, elas em filetinhas, né? Aí vocês podem ver do ladinho do British Council, eu tirei uma atividade para vocês verem, né? Então, recorta ali as filetinhas. Aí os alunos, eles vão correr para frente da classe, no momento presencial, é óbvio, tá, pessoal? Vão tirar uma questão do texto e vão voltar para a turma lá para eles acharem essa resposta. Só que para eles acharem essa resposta de modo rápido, de modo mais ágil, porque eles estão competindo com os colegas, né? Eles estão brigando contra o tempo, eles vão ter que utilizar essa estratégia scanning. Eles vão escanear o texto e vão ver aonde está essa informação que eles precisam. Eles não vão ler o texto por completo de novo para responder a pergunta. Então, aí ilustra bem essa estratégia de leitura que a gente utiliza bastante em língua inglesa. Pode passar, Rô. Bom, agora eu vou fazer um parênteses aqui também, porque nós recebemos essa pergunta em um ATPC, e essa pergunta eu acho que cabe para vários componentes curriculares, né? Eu posso pular atividades do caderno do aluno? Então, assim, a gente quer responder essa pergunta, mas antes a gente quer trabalhar um conceito com vocês que norteia o planejamento das atividades no caderno do aluno, da área de linguagens, pelo menos. Então, pode passar, Rô. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Os alunos, eles têm diferentes ritmos de aprendizagem. Isso eu acho que todo professor sabe, todo professor tem consciência disso. Então, a gente, por exemplo, nas aulas de inglês, temos os alunos que precisam de apoio de dicionário, temos os alunos que precisam de modelos, então, principalmente quando estamos trabalhando uma estrutura gramatical nova, a gente precisa dar modelos para eles. Mas também temos aqueles que têm mais autonomia, articula as ideias e vai com mais rapidez, né, nessa construção do conhecimento. Pode passar, Rô. Então, para fazer o material e para auxiliar essa questão da composição do material, tomando em consideração a trajetória dos objetivos de aprendizagem ligados ao desenvolvimento cognitivo, bem como o desenvolvimento das competências e atitudes dos alunos, o material o material de língua inglesa, ele traz a taxonomia de Bloom. Então, é uma questão que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, né? Mas que ela norteia, então, o planejamento dessas atividades. E vocês vão perceber que nós também já estamos habituados com isso e muitas vezes nós já fazemos, quando a gente prepara o nosso roteiro de trabalho, a gente já planeja de acordo com essa sequência, mesmo às vezes sem estar claro do porquê estamos fazendo, porque geralmente os materiais eles vêm ligados a essa taxonomia. Então, essa taxonomia, ela contribui para o planejamento das aulas, visando o desenvolvimento progressivo do aluno, de forma espiral. Pode passar, Rô. O que é, então, essa taxonomia de Bloom? Então, aqui nós temos a primeira parte, né, que são os lotes. Na verdade, em português, nós traduzimos como habilidades de pensamento de ordem inferior. Então, essas habilidades, elas vão das menos complexas para as mais complexas. Pode passar, Rô. Essas aqui, elas são as mais complexas, as habilidades de pensamento de ordem superior, portanto, mais complexas. Pode passar, Rô. Aqui eu trouxe para vocês
tanto em inglês quanto em português. Então, essa pirâmide ela foi revisada, estou passando para vocês a revisão delas, tá? E elas começam, então, com a habilidade. Lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. São 6 níveis de domínio cognitivo. Então, os processos desses níveis, eles são cumulativos. Uma categoria cognitiva depende da anterior para, por sua vez, dar suporte à seguinte. As referidas categorias são organizadas num gradiente em termos de complexidade dos processos mentais. Então, pode passar, Rô. Quando a gente vai para o material, a gente percebe que o próprio material nosso, ele já traz essas questões. Então, geralmente a gente começa da onde? Recordando ou levantando as questões que os alunos já conhecem, conhecimento prévio, e isso por vários meios, né? Inclusive a Flávia também começou assim, né? Colocou imagens, conversou com os alunos, né? Então, o aluno mobiliza os seus conhecimentos prévios e reproduz esses conhecimentos para o professor. Então, aqui é um exemplo do caderno do 8º ano de língua inglesa, do 2º bimestre. A primeira atividade do caderno é essa. E o bacana é assim: qual é a intencionalidade pedagógica dessa atividade? No caderno do professor tem essa figurinha e tem aí uma dica para o professor, né? Então, como ele deve trabalhar essa atividade? Ela não está aí só para ser respondida a letra B, C e D. Ela está aí para ser explorada. Então, como que eu vou explorar? A dica está aí. Então, o que o caderno ele fala? Para ele citar o conhecimento prévio dos alunos, pergunte o que eles veem na figura, deixe eles pensarem sobre o navio, deixe eles responderem se é novo, se é velho, se eles conhecem para que é usado um navio desse tipo. Então, assim, primeiro, na conversa, né, com os alunos, para eles explorarem essas questões. Depois eles registram, tá? Então, tudo isso faz parte da sondagem, né, da mobilização de conhecimento prévio, que faz parte daquele primeiro nível de domínio cognitivo, que é o de lembrar. Eles já viram, provavelmente, esse conteúdo e agora eles estão levantando, recordando, né, essas questões. Pode passar, Rô. Depois eu trouxe aqui também, só para ilustrar, o caderno do aluno de arte do 2º bimestre, que também trabalha essa questão da sondagem. Então, mesma situação, coloca o aluno para lembrar, coloca o aluno para refletir sobre o tema que eles vão explorar. Pode passar, Rô. E na educação física, a mesma situação. Ele começa com uma exploração, começa com as questões, né? Levantando. Você já teve a oportunidade de praticar alguma luta? Qual? Conhece as regras? Quais são elas? Então, esse momento de exploração, a gente percebe que em todos os componentes eles existem. Pode passar, Rô. Bom, eu vou continuar falando do material de língua inglesa, porque é a minha especialidade, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Mas eu gostaria de propor um desafio para vocês, que vocês, depois do que a gente conversou hoje, que vocês parem para olhar o material de vocês aí de cada componente, língua portuguesa, arte, educação física, e se proponham esse desafio. Será que realmente o meu material se encaixa nessas situações da taxonomia de Bloom? Eu peço, então, para que vocês façam essa análise do material de vocês. Então, usando como base o inglês, aí a gente parte e vocês vão ter mais autonomia para analisar o de vocês, tá bom? Bom, continuando com o caderno do aluno, eu vou explorar o caderno do aluno do 8º ano inteirinho, tá, pessoal?
Nessa parte, eu consigo trabalhar duas questões, dois níveis de domínio cognitivo, que é o entender e o aplicar. Então, a primeira parte da atividade, o professor começa a inserir novas informações, ele dá a possibilidade do aluno de fazer as suas interpretações, explicar conceitos, né? E aí ele vai trabalhando essa questão do entender o conceito que eles estão explorando, que é Cristóvão Colombo. É isso mesmo? É. E depois, essa segunda parte, essa segunda parte que é a verdinha, na verdade, eles já começam a aplicar esse conceito. Então, eles exploraram essa questão, esse conceito, eles pesquisaram sobre, e agora eles vão aplicar, eles vão preencher as lacunas com as informações que eles pesquisaram. Pode passar, Rô. Na atividade 4, eu considerei isso tudo, pessoal, é uma análise feita por nós da área de linguagens, então, assim, pode ter diferentes análises? Pode. Então, a gente gostaria que vocês trouxessem lá para o nosso momento de interação essas questões, analisem o material de vocês, tenham a posição de vocês, se vocês concordam ou não com essa análise que estamos desenvolvendo. Então, é muito importante para a gente, porque é realmente uma análise, é uma leitura do material. Mas pode ter diferentes interpretações, tá? Nessa questão do analisar, ele já traz um textinho, de novo, trabalhando estratégias de leitura, o professor vai explorar o texto, e depois ele vai responder junto, né? Vai levar os alunos a responder essas questões. Então, que chamam a atenção porque aqui o aluno ele já consegue diferenciar, ele já consegue comparar, ele lê um texto sobre a Era do Descobrimento, suas características, o que eles procuravam, que era ouro, especiarias, e agora ele vai ter que responder a questão proposta para eles. Então, deem uma olhadinha na questão 3. O que vocês consideram tesouros hoje em dia e por quê? O aluno, ele vai precisar comparar. Naquela época, tesouro era especiaria. Nessa época, na época atual em que estamos vivendo, isso é um tesouro? Então, ele vai precisar comparar essas questões, né? E fazer as suas conclusões, tomar as suas conclusões e ainda justificar, responder por quê. Então, acho que era isso. Pode passar. Continuando aí no analisar, né, nós temos outra questão, né, que trabalha com essa situação, e aqui ele estabelece comparações. Então, ele está analisando, ele está comparando, né, trabalhando nesse nível de domínio cognitivo, da análise. Ele está comparando essas situações, inclusive utilizando uma regra gramatical, né, da língua inglesa aí para comparação. Pode passar. E aí a gente entra na parte de avaliar. Então, depois de passado todo esse processo de várias atividades, inclusive mais de uma atividade de cada domínio cognitivo, né? Às vezes tem. Então, a gente chega para a atividade 10, que eles vão avaliar. Então, aqui a proposta é que, baseado em tudo que eles já aprenderam, que ele investigue as recentes descobertas científicas e consolide uma opinião. Então, nesse caso, ele vai pensar na sociedade, ele vai fazer julgamentos e justificar as suas posições. Então, primeiro, ele vai investigar, essa atividade 10 ela é dividida em duas partes. Primeiro, ele vai fazer essa investigação e essa avaliação. Como é que nós estamos enquanto sociedade? Ele vai olhar essas investigações científicas, como estão se desenvolvendo, e aí sim, por fim, pode passar, Rô, ele vai criar.
Então, nessa parte, na verdade, ela é o domínio cognitivo que está lá no topo, que ele vai planejar, que ele vai criar também, né? Planejar, depois criar, de acordo com as expectativas dele. Então, o que foi solicitado de acordo com as suas expectativas, você vai ter que falar como a sociedade do futuro será. Então, percebam que é dado um modelo, no caso da língua inglesa, ali no quadradinho amarelo, é dado um modelo, né, para eles seguirem, para facilitar, né, essa questão da língua inglesa. Mas, no caso de quem trabalha com língua materna, às vezes não dá esse modelo, né? Então, eles conseguem criar, né, com mais facilidade na língua materna. Então, acho que era isso. Próxima. Bom, e no caso do roteiro de atividades produzidas pelos professores nesse momento de estudo remoto, o que a gente pode falar para vocês? Vocês perceberam que o caderno do aluno, ele vai perpassando sobre esses diferentes níveis cognitivos. Então, o professor, ele também pode se valer dessas questões da taxonomia para que ele planeje atividades que sejam eficazes para que a aprendizagem aconteça, mesmo que de forma remota. Então, se o professor perpassa todos esses domínios cognitivos, provavelmente ele consegue alcançar realmente aquele conhecimento. E isso é numa sequência de atividades maior. Nem sempre em um roteiro eu vou conseguir seguir todos esses passos, tá, pessoal? Mas quando a gente pensa num tempo maior, né, numa sequência maior, a gente consegue planejar, então, essas questões a longo prazo, desafiando os nossos alunos, não apenas recordar ou aplicar, mas também no final, né, do processo aí a criar, né, a ser alunos críticos, né, que consigam fazer essa situação da criação também. Então, eu acho que era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Anotem aí as dúvidas, as contribuições. A gente gostaria muito de saber de vocês, como vocês estão trabalhando essas questões, né, inclusive da produção dos roteiros de vocês. Se vocês acham pertinente, por exemplo, trabalhar com essa taxonomia na produção de roteiros. Então, tragam isso para o momento da interação, que a gente vai gostar bastante. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço mais uma vez a presença da professora Flávia e vamos lá para a interação. Até a próxima.